Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sétima rodada do Campeonato Mundial, estamos marcando, cravando aqui a metade do torneio. Até agora tudo igual, 3-3, Gukesh, o prodígio indiano, apenas 18 anos de idade. O garoto cuja barba é maior do que a sua, do que a minha, do que a nossa junta. O garoto tem muito talento, pode se tornar o mais jovem campeão mundial da história apenas aos 18 anos, alguns meses antes do recorde atual, que é de Ponomariov. E do outro lado temos o nosso campeão do mundo, Jing Liren, o dragão chinês. Aqui o nosso querido Jing Liren, que tá aqui lutando para manter a sua coroa, né? E essa rodada foi a rodada mais maluca e incrível do campeonato até agora, e a gente vai mostrar aqui agora, tá bom? Mas antes de começar o vídeo eu quero te perguntar se você já tá preparado para ganhar porta-retratos no final do ano, aquela meia decorada, aquelas coisas que você nunca vai usar e nunca usou, não é verdade? Ou também talvez você esteja pensando em comprar essas coisas para os presentes de finais de ano. Saiba que aquele porta-retratos lá ninguém nunca vai usar, né? Então chega disso, a jogada da vez é a Insider Store. As roupas da Insider são minimalistas, são confortáveis, são versáteis, elas vão para qualquer ocasião, academia, esporte, trabalho, tudo, usar em casa, serve para tudo, ou seja, é um presente que a turma realmente vai usar. E a Insider ainda pensou em tudo para te facilitar, criando os kits da Insider, tá bom? Então são peças ali que eles sabem que combinam muito bem e que você pode então se interessar para dar de presente para aquela pessoa que tá precisando dessas roupas. Quem sabe você vai garantir um estoque já de produtos da Insider, de peças de roupa para essa pessoa. Então para esse final de ano, bora dar checkmate naqueles itens sem graças, né? Aproveitando os itens da Insider Store. E tem coisa boa, galera, para vocês que acompanham aqui o canal, utilizando o cupom XADREZ15, que tá aqui na tela, também tá na descrição e no comentário fixado do vídeo, você garante um super desconto nas peças da Insider de 15%, tá bom? Aproveita! Beleza, galera? Fica a dica então aí e bora pro vídeo então, vamos lá! Muito bem, meus amigos, Gukesh traz mais uma vez a abertura hatch, cavalo em F3 foi jogado e o Jing responde com D5 novamente. Temos G3 diretamente indo para o fianqueto, G6, D4 agarra espaço no centro e aqui o Jing coloca o bispo na longa diagonal. C4 foi jogado, C6 faz a proteção, bispo G2 pega a longa diagonal, cavalo em F6 e todo mundo coloca os reis em segurança. E aqui, torre em E1 jogado pelo Gukesh. Jing Liren captura o peão de C4, coleta madeira, coloca no bolso e o Gukesh segue com o lance E4, ele não entregou um peão à toa. Ele agora agarra bastante espaço no centro. Tem o chamado centro clássico de peões, os peões em D4 e E4, dominando muitas casas aqui no centro. Bispo G4 foi jogado pelo Jing, tentando enfraquecer essa supremacia central, esse controle do centro. Cavalo de bem D2 foi jogado pelo Gukesh, protege o cavalo, protege o peão central, ataca o peão de C4. E aqui, meus amigos, quem de nós seguraria a rapadura com lance B5? Eu certamente seguraria a rapadura. Eu perguntei aqui no bairro, o Tripinha falou que também, o Caveira, o Bolinha, o Zóio, até mesmo o Mestre Bronca, que costuma, né, ter umas ideias mais originais. Ele falou, não, aqui eu também seguraria a rapadura, né? Ele inclusive ganhou o torneio semana passada, o bairro ganhou pizza, Coca-Cola. Agora aqui é o seguinte, pessoal. Seria um bom lance, inclusive, segurar a rapadura, mas o Jing Liren tem outros planos. Segue com o lance C5, ok, atacando aqui o centro, indo para uma posição ardida, porque agora o Gukesh joga o peão aqui para D5. Temos o lance E6, o Jing bate, quebra, tenta quebrar essa estrutura de peões, e o Gukesh joga o lance H3 aqui. Galera, a complexidade dessa posição já é enorme, a gente está apenas no lance 10. E vocês não imaginam o mundo de coisas que já existem aqui. Posso mostrar só uma delas para vocês? Ah, eu não quero jogar H3, eu quero jogar, por exemplo, o cavalo por C4. O que acontece numa linha como essa? Acontece o caos. Aqui, por exemplo, depois de peão toma e dama toma, capturando aqui o peão, pode existir as trocas e o bispo, cara, tá atacando essa diagonal violenta. Você pode jogar um lance do tipo cavalo G5 e atacar tudo aqui, mas as pretas têm contra-jogo com cavalo B4, dando esse duplo de cavalo, porque depois de bispo por B7 a torre não tem como sair daí, mas o cavalo vem pro contra-jogo.
Bispo toma, cavalo toma e o bispo volta para E4 e esse cavalo tá meio que preso, porque ele não consegue sair, a casa de F3 está dominada, mas as pretas teriam o lance bispo E2 ganhando um tempo sobre o cavalo e dando suporte para o cavalo fugir. No entanto, o cavalo D6 salva o cavalo e pressiona em F7, F7, como dizem em alguns estados, né? Ataque aqui em F7 com força. Cavalo D7 poderia seguir na partida e aqui a gente poderia ter essa bagunça, cavalo por F7, torre por F7. O melhor lance aqui seria bispo em F4, atacando agora o cavalo que está preso. E aqui cavalo F3, então tentando desviar pelo menos o cavalo que estava atacando a torre. E poderia seguir agora com o lance G5, atacando o bispo que está cravado, cai outra peça. E depois de bispo D5, cravando a torre, sim, meus amigos, G por F4 e a partida vai embora. Segundo máquinas com chances para os dois lados, numa variante super mentirosa e ardida. Apenas para mostrar por que você mostrou essa variante. Você fez junto com o Steven Spielberg e com você criou junto isso daí. Falta a trilha sonora agora, Rafa. É que aqui, pessoal, é o seguinte, apenas para mostrar a complexidade de cálculo que já existe numa posição aparentemente simples, né? Aparentemente simples, não tem nada acontecendo, tem tudo acontecendo, né? Mas aqui o Gukesh segue com o lance H3. Tá bom, beleza. O Rafa, mas o cara gastou 40 minutos calculando essa variante. Tudo bem, mas jogou H3 e vai para outra partida. Gastou o cartucho, faz parte. A partida segue com bispo por F3. Aqui o Ding tá pior no relógio. Temos agora o lance bispo por F3. Peão toma, foi jogado, peão retoma. E aqui cavalo de B em D7. Sim, meus amigos, é o lance 13 e o Gukesh já tem um peão passado. Um peão passado perigosíssimo, o Ding Liren tem que lidar com isso. Gukesh segue com o cavalo por C4, captura ou iguala aqui o material. E o Ding segue com esse contrajogo ultra arriscado com B5, expondo a diagonal de casas claras, mas ganhando esse tempo fundamental. Afinal de contas, ele tem uma maioria de 3 contra 2 para tentar contrabalancear o peão passado. A partida segue com o lance cavalo A3 e agora dama chega no jogo. Dama B6 protege o peão, conecta as torres. Gukesh segue com o lance bispo em F4, desenvolve mais uma peça, dá mobilidade para a torre. O Ding joga com a torre aqui, disputando a coluna E aberta. E seguimos com o lance dama D2. Aqui o Gukesh conecta as torres e finaliza o seu desenvolvimento. Torre de A em D8, a prioridade é o peão passado. Cavalo C2 foi jogado pelo Gukesh e o Ding segue com o lance cavalo em F8. A posição das pretas é difícil. Gukesh segue com B4, tentando desmantelar essa estrutura de peões do Ding. Ding passa o peão, faz o lance C4 e o Ding também tem um peão passado. Gukesh segue com o lance bispo E3, ataca a dama, ataca o peão de A7. Ding está numa posição difícil, segue com dama em A6, defendendo o peão e colocando alguma pressão no peão de A. Gukesh segue com o lance bispo D4, dominando a longa diagonal e dando reforço na casa de A1. Torre por E1 foi jogado, meus amigos. E aqui o Gukesh vai para uma provocação, faz o lance torre por E1, entregando o peão de A2. Será que esse peão é mais uma armadilha? Vamos lembrar que na partida onde o Gukesh venceu, o Ding Liren ele colocou uma armadilha ali de peão, parecia Spassky, né, e Bobby Fischer. Fez uma armadilha, o Ding Liren foi lá para cima daquele peão e quando viu ficou com uma peça presa. Será que o Gukesh está criando o mesmo tipo de armadilha? Será que o Ding Liren vai cair de novo? Dama por A2 foi jogado pelo Ding Liren, aceitando o desafio. Cara, que loucura! Porque agora a torre A1 foi jogada, essa dama tá quase sem casa. Tudo bem que os computadores dizem que dá para jogar C3 aqui. C3 ataca a dama e dá a casa de C4. Então aqui as pretas devolvem material para jogar com dama C4. Mas nada é tão simples, porque poderia seguir, por exemplo, com as trocas, seguido de torre por A7, com uma posição difícil, onde o Gukesh tem um peão a mais, e o Ding Liren teria que encontrar um lance do tipo cavalo E6 para trazer o cavalo para o jogo, e depois seguir com o cavalo G5 atacando o bispo, e depois seguir com o cavalo E4 centralizando o cavalo rapidamente viria para o jogo, né? E a gente teria uma situação onde o Ding Liren teria que defender um empate com um peão a menos, mas segundo as máquinas, a posição ainda oferece bastante resistência. Mas o Ding Liren não joga o lance C3, ele joga o lance dama B3. E aqui começa todo o problema do Ding Liren,
porque agora o peão aqui de A7 está caindo, mas não é hora de capturar esse peão, porque, por exemplo, torre por A7 está caindo bispo aqui em F3. Então, dama B3 traz esse problema para o Gukesh. Por isso, torre A3 foi jogado primeiro, atacando a dama, protegendo o bispo e mantendo o peão de A7 atacado. Jing Liren, o que você vai fazer? Dama B1 escapa, mas dá um cheque aqui, ganha um tempo para tentar salvar esse peão. Será que dá para salvar? Rei G2 foi jogado e o Jing joga com o lance torre aqui em D7. E ainda não dá para capturar o peão em A7, porque depois das trocas o Jing Liren consegue trazer aqui, soltar um pouco o jogo, trazer as peças, tem o contato no cavalo, tem o contato no peão, tem um peão passado e o cavalo chegando, os cavalos vindo aí. Dá para ter alguma resistência, dá para ter algum contrajogo, ainda assim a posição é de difícil avaliação, poderia até mesmo seguir dessa maneira. Mas o Gukesh vai para um lance melhor ainda do que simplesmente capturar o peão e ir para as trocas. O Gukesh segue com o lance torre A5, meus amigos, atacando o peão de B. O Jing Liren segue com o lance dama B3, já não tem lance fácil. Existe um lance surreal aqui da máquina, que é o lance cavalo E8, vai para umas linhas muito difíceis de calcular. A máquina salva tudo, né? A máquina tem recurso para tudo. Uma linha quase impossível, onde vai para um final, onde as brancas têm 2 peões a mais e as pretas vão empatar. Enfim, uma das variantes pode cair nos finais desses. Coisas incríveis, assim, coisas absurdas que só a máquina acha. O Jing Liren joga dama B3 e agora o Gukesh pode capturar o peão de B5, pode ficar com aqui, igualar aqui a questão material, mas ficar com uma posição muito boa. O Gukesh acaba preferindo jogar com torre A3, repetindo um pouco a posição. Dama B1 foi jogado, torre A5, dama B3 e o Gukesh então pode empatar a partida com torre A3, mas ele quer jogo. Gukesh, meus amigos, segue com o lance torre por B5, capturando o peão. Jing Liren segue com o lance... Vale dizer que essa repetição foi arriscada, tá? Porque aqui, mais uma vez, o Jing Liren tem a oportunidade de ir para aquela linha alienígena com cavalo 8. Mas entre seres humanos é difícil isso. É difícil. Aqui dama B3 foi jogado, cai o peão de B5. Jing Liren segue com o lance dama D3, por enquanto o material tá igual. O Gukesh evita as trocas das damas, segue com o lance dama F4. No entanto, melhor ainda teria sido o lance bispo E3, aonde aqui a dama estaria protegida, tá tudo aqui protegido. E aqui, por exemplo, depois das trocas e cavalo E8 tentando trazer o cavalo para o jogo, as brancas têm as melhores possibilidades nesse final, tá? Ficariam aqui com um peão a mais e uma posição difícil já de defender aqui para o Jing. Portanto, oportunidade de ouro nas mãos de Gukesh. Bispo E3 era um lance que nessa posição já poderia deixar o Jing Liren muito desconfortável. Ainda assim não tá fácil para o Jing. Dama F4 não é o melhor lance da posição, mas o Jing agora tem uma situação difícil, porque o cavalo pode ser capturado, é verdade, mas existe um contra-ataque aqui para cima do cavalo. Dama por C2 foi jogado, bispo por F6 e agora Jing Liren vai para o único lance da posição, dama F5, dando um duplo, forçando praticamente as trocas. Dá para jogar um bispo G5 ou dá para tomar. Aqui, dama por F5 foi jogado pelo Gukesh, peão toma, bispo por G7 foi jogado indo para essas trocas. O Gukesh acredita que ele tem um final melhor aqui contra o Jing. Meus amigos, que situação complicada para Jing Liren, que segue com o lance cavalo G6. Cai o peão de C4, Gukesh tem um peão a mais. Jing Liren, daqui para frente é só agonia, meus amigos. Cavalo em E5 foi jogado, atacando a torre, atacando o bispo. O Gukesh mantém a torre no jogo, torre D4. E aqui, será que pode jogar um cavalo por bispo para simplificar? Na verdade não, esse final aqui é um final fácil de vencer para as brancas, tá bom? Por conta da estrutura de peões aqui do Jing, que está totalmente quebrada, não vai ter uma maneira simples de defender esse exército, tá? Então, por exemplo, aqui rei F4, seguido de G4, e já não tem muito o que fazer contra isso. Vou jogar um H6 aqui para evitar G5, o rei centraliza, a torre ganha mobilidade e não tem mais realmente o que fazer. A torre vem para C4, aqui F4, e pouco a pouco as brancas vão ficando bem, né? As pretas não conseguem jogar uma posição como essa, vão para um lado e para o outro. Aqui dá para jogar um torre C6 indo para algumas trocas. É bem difícil ainda esse final, mas certamente o Jing teria técnica o suficiente para vencer
esse final, né? Para nós que somos aqui, né, não somos grandes mestres, super grandes mestres, para a maioria de nós, não é um final que a gente bate o olho de fato e sabe que tá ganhando, mas para os grandes mestres é bater o olho e eles já sabem que tá bem tranquilo, para falar bem a verdade, no nível deles, tá? Então, meus amigos, por isso, Ding Liren não toma o bispo, segue com o lance cavalo C6, 7 minutos para o Ding Liren, 11 minutos para Gukesh, lance 36, no lance 40 eles dão uma respirada, ganham mais meia hora para jogar o resto da partida. Ding Liren ataca agora aqui a torre, aproveitando que o peão está cravado. E a partida segue com o lance torre F4, atacando o peão. Cavalo em E7 faz a proteção, Ding Liren vai mostrando uma resistência fora desse planeta. B5 foi jogado pelo Gukesh e agora o rei vem para casa de F6 proteger o seu exército. Torre D4. Notem que aqui também, mais uma vez, se você capturar aqui o peão, né? Tá vindo torre por F5 e as pretas têm um final difícil. Então o Ding tá jogando os melhores lances toda hora. É uma corda bamba. Bamba, super bamba. Por isso o rei aqui em F6, o melhor lance da posição. Seguimos com... E agora sim o peão tá atacado, por isso torre D4 faz a proteção e o Ding joga o lance H6. Rei F1 passa para o outro lado. Notem que não tem como as brancas forçarem alguma situação. Aqui se torre H4 for para cima do peão, rei G7 pode defender. Se torre D4 e rei F6. Se você tentar um torre A4, tentando alguma coisa desse tipo, simplesmente cavalo por peão. E esse final pode acabar sendo equilibrado. Por exemplo, o bispo toma, torre toma peão aqui, torre por B5. E esse final é equilibrado. Por isso, rei F1, Gukesh busca a criatividade, tenta uma outra abordagem. Ding Liren tem 3 minutos para fazer o lance 40, meus amigos, e ganhar mais meia hora no relógio. E só tem um lance bom, Ding Liren, só tem um lance bom, que é cavalo C8. Será que o Ding Liren vai achar? Não, meus amigos, Ding Liren faz o lance 40 errado. E agora o Gukesh tá na frente, meus amigos. O dragão chinês errou. Torre H4, agora o rei tá longe demais para defender o peão. E o ponto todo é que torre D6 não ajuda porque agora a torre vai de um lado e para o outro. E quando defender, agora a torre passa para cá. E essa manobra é espetacular. E por mais que caia o peão de D5, cai o peão de H6. E aqui tem cacos de peões pelo tabuleiro. E as brancas têm um final melhor. Não exatamente prontamente ganho, mas um final melhor, difícil para Ding Liren segurar. No entanto, nessa posição, meus amigos, o Ding Liren, que poderia jogar o lance torre D6, segue com o lance, meus amigos, cavalo por D5. É a oportunidade de Gukesh, que segue agora com o lance torre por H6, está na frente o Gukesh. O Ding Liren, não sei o que ele vai fazer aqui agora, segue com esse contra-jogo com o cavalo C3, mas torre C6, o melhor lance da posição foi jogado pelo Gukesh. Gukesh tem uma larga vantagem contra o Ding Liren nesse final. Cavalo agora centraliza aqui na casa de E4, excelente lance aqui do Ding, ele vai voltando as peças para tentar defender. E aqui, momento crítico desse final. O Gukesh precisa disparar o peão passado, ele precisa criar esse desconforto com o peão de H. Gukesh, meus amigos, faz o lance rei E1, no entanto H4 seria quase um arremate, porque mesmo que o Ding Liren volte o cavalo para atacar o peão, esse peão não pode ser nunca capturado, porque quando o cavalo capturar o peão, torre dá cheque e a torre não pode cobrir por conta do bispo e cai o cavalo, portanto o peão está protegido, e esse seria o momento para levar o rei para apoiar a subida do peão, colocar pressão em toda a posição. Eu já consigo ver o Magnus Carlsen jogando esse final e deixando todas as peças pretas amarradas na defesa e depois indo para sequências de arremate, meus amigos. Essa posição, ela é devastadora. H4 é o lance a ser jogado. Gukesh não encontra, faz o lance rei E1. E agora barril da Caio, Ding Liren tem condições de se defender, no entanto não é nada fácil. O melhor lance aqui é torre D5, mas o Ding encontra o lance F6. Gukesh segue com H4. Tarde. Será que é tarde demais? Ding Liren segue com torre D3, meus amigos, atacando agora o bispo. E não dá para querer trocar aqui. Bispo por E4, F por E4. E por mais que tenha um peão passado aqui e a posição seja realmente muito difícil, com o melhor jogo,
As pretas conseguem se segurar nesse final de uma maneira inacreditável, né? É inacreditável que esse final aqui as pretas conseguem segurar, mas de fato conseguem com uma boa resistência, isso pode dar empate. Mas a partida segue com o lance bispo D1 pelo Gukesh e o Ding vai para o absolutamente resistente F4, tentando quebrar a estrutura de peões. G por F4 foi jogado, rei por F4 e de repente o rei do Ding Liren está sendo uma peça fundamental nesse final. Um rei muito ativo contra um rei passivo, é o que o Ding tem para tentar alguma coisa, ele tem um peão a menos. E aqui Gukesh segue com o lance bispo C2, atacando todo mundo. Torre D5 foi jogado, o rei está fazendo um papel fundamental, peão atacado. Torre C4 foi jogado pelo Gukesh e agora essas duas peças estão atacando o cavalo. F5 faz a proteção, torre B4, o Gukesh protege o seu peão. E o Ding segue agora com rei F3, meus amigos, atacando o peão de F2. Tá jogando para ganhar agora o Ding Liren, não é possível. Gukesh, tira esse rei daí. Bispo cheque e agora o momento é perigoso, hein? Porque se você jogar o lance rei F4, tá vindo F3 e o cavalo tá cravado e as brancas vão ganhar. O único lance da posição é rei G2. Você fala, mas Rafa, nesse nível os caras vão ver isso. A grande probabilidade é que veja, mas com o tempo caindo, há chance de erro. Rei G2 foi jogado pelo Ding Liren. E aqui torre B3, armando uma rede de mate para cima do Ding. Ding Liren segue com o único lance da posição. Qualquer outro perde. Qualquer outro lance perde. Rei G1, H5 já fica difícil de segurar o peão. Torre E5 é o único lance da posição. Único. Seguimos com o lance F4, meus amigos. A posição é uma loucura. Ô Rafa, por que não jogar aqui o lance bispo em F3? Esse lance me parece melhor. Bispo em F3, de fato parece muito bom. O que você vai jogar aqui? Por incrível que pareça, dá até para jogar rei H3. Permitindo o bispo por E4, tomando o cavalo com cheque. E rei por H4. Empata a partida. Porque o bispo está cravado. Que loucura de final, meus amigos. Por isso, F4 foi jogado pelo Gukesh atacando a torre. O Ding Liren mantém a torre agora defendendo seu peão, mantém a torre na coluna E. Gukesh segue com torre E3 e agora o cavalo está aí cravado. Ding Liren passa a torre agora para outro alvo. Torre H7 foi jogado. H5 mantém o peão em segurança. E o cavalo volta para F6. Peão de H5 atacado severamente. Torre E5 ataca o peão de F. Cavalo por H5 captura o peão. Torre por F5. Gukesh continua com um peão a mais. Pouco tempo no relógio. 1 minuto Gukesh. O Ding Liren tem um pouco mais de tempo. Segue mais uma vez com o único lance da posição Ding Liren. Não tem outro. O único é cavalo G3. Ô Rafa, mas não dava para jogar um torre E7 e cheque e depois tirar o cavalo para outra casa, por exemplo? Não, por conta de torre E5. E agora o cavalo tá atacado 2 vezes. Praticamente te força aqui a trocar peça. E esse final não dá para segurar. As brancas ganham nesse final. Que loucura! Como que as brancas ganham? Cavalo F4 segura, mas agora rei D2. E o rei aqui não consegue chegar com facilidade. Esse bispo tá cortando aqui o rei, né? Apesar de que aqui a barrinha fica maluca, mas os tablebases falam que as brancas vencem aqui esse final, tá? Não é fácil, não é tranquilo, né? Mas aqui realmente vai ficando complicado, né? A gente vai vendo como o rei chega fácil. O rei chega com muita velocidade, o ponto é todo esse, né? E aqui rei G5, rei E5, aqui acabou, né? Cavalo C8, bispo E4, Zumbislândia praticamente, né? O rei tenta encostar, mas tarde demais. Meus amigos, que situação perigosa. Por isso, o único lance é cavalo G3. O único atacando a torre, ganhando esse tempo. Torre passa para F8, torre B7. Ding Liren vai mostrando uma resistência fora desse planeta, meus amigos. Fora desse mundo. Bispo A4 foi jogado. Rei F3 encosta no peão. Peão dispara. Rei F4 insiste. F6 dispara. Cavalo em E4 ataca o peão. E aqui bispo vem para C2, ataca o cavalo. E o cavalo vem para casa de D6. Não é possível o que o Ding Liren está fazendo. Torre D8 foi jogado pelo Gukesh e agora você não pode tomar esse peão, você perde a partida se tomar o peão, meus amigos. Por incrível que pareça, isso perde o jogo.
Xadrez é um jogo difícil demais, bispo B3 agora dá suporte para o peão passado. E aqui se você voltar o cavalo, simplesmente você toma. E não tem outra maneira, aqui se você vier com o cavalo aqui em D4, você não tomaria aqui com cheque. Esse lance não ganha, o lance que ganha é peão disparando. Que loucura, né? E aqui acabou, não tem mais como segurar, a não ser que você tenha que sacrificar a torre. Por isso, meus amigos, o Ding está sendo testado no limite. No limite, o Gukesh está tentando aprontando todos os golpes. Cavalo por B5, as brancas ganham o jogo. Mas o Ding Liren vai para o absolutamente melhor lance da posição, rei E5, protegendo o cavalo encostando no peão. Gukesh joga o lance bispo B3. E agora, o que fazer nessa situação? Ding Liren vai para um lance espetacular aqui. Não tem muitos bons lances, já é difícil de jogar aqui. E o Ding vai para esse lance espetacular. Cavalo em F7, meus amigos. O que ele está propondo aqui é bispo por cavalo seguido de torre por peão. É isso que o Ding Liren quer jogar, porque não tem como defender mais o peão de F6. E esse final é um final empatado. Qualquer lance que for feito, aqui a torre consegue escapar com o tempo, cai o peão de F6 e as brancas não tem como ganhar esse final. Apesar de que dá para tentar, né? Eu acho que eu tentaria essa linha aqui. Eu não ia para a linha que o Gukesh fez, não. Porque aqui o Gukesh, ao invés de ir para essa linha, que notem que talvez torre por F7 também funcione. Acho que é por isso que o Gukesh não quis ir para essa linha, né? Acho que isso daqui também vai funcionar e talvez dê para empatar também. Gukesh seguiu com torre D5, cheque, segue na luta. Ding Liren captura o peão de F6, inacreditável. Rei vem para D2, torre B6, jogado pelo Ding. Bispo C4 foi jogado, torre D6, crava a torre, força as trocas. Rei C3, o Ding força as trocas. Vai para cima do peão, sacrifica o cavalo no peão e consegue o seu suado empate, meus amigos. Inacreditável essa partida do Mundial, inacreditável que o Gukesh, a resistência do Ding Liren, o Gukesh não conseguiu aproveitar essa oportunidade, o que é um sintoma duro de lidar nessa segunda fase do Mundial, meus amigos. Gukesh, o pensamento dele agora é muito difícil ele pensar, cara, se eu não conseguir vencer essa partida onde eu tive uma oportunidade rara, né? Talvez eu não consiga vencer mais o Ding Liren. Ele não pode ter esse pensamento, hein? Ele tem que se livrar desse pensamento, mas o Ding Liren, cara, deu um sinal muito forte aqui nesse Mundial, muito forte. Foi um ressurgimento difícil, assim. O Ding Liren tem essa capacidade, foi assim que ele venceu o Mundial contra o Nepo, e a gente vai vendo o porquê que é o dragão chinês, né? Agora, Rafa, também ele é o piloto que deixou o avião, né, cair e depois salvou o avião. Você fala, pô, mas não devia ter deixado o avião cair, né? Parabéns por ter salvo, mas, né, melhor prevenir do que remediar, né? Então o Ding Liren também tem que tomar cuidado aqui, porque realmente, né, ele tombou, ele vacilou aqui nessa partida, né? Ele vacilou pela primeira vez, acho, não pela primeira, porque ele perdeu outra partida, mas de fato aquelas outras partidas que o pessoal fica forçando, que errou, né, e era tudo equilibrado, aqui não, aqui realmente houve possibilidade real de vitória para Gukesh. O relatório não foi feito de uma profundidade muito grande, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a profundidade para que ele reflita mais aqui a realidade aqui da partida. Vamos refazer aqui o relatório, né? Porque não foi tão assim flat o gráfico não, tão achatado o gráfico não. A gente teve altos e baixos aí, né? Vamos trazer uma profundidade maior aqui. Cara, que loucura de Mundial, que loucura de partida, cara. Isso aqui foi bizarro, foi muito tensa. Foi a partida mais tensa até agora desse Mundial, né? E vamos dar uma olhada então na precisão mais aprofundada, aqui um relatório um pouco mais profundo. 94.4 para o Gukesh, 94. A precisão foi parecida, mas a gente vê que esse gráfico reflete mais o domínio do Gukesh e situações até mesmo com larga vantagem aqui, né? 2 pontos e tal. Aqui não tá dando para passar o mouse na bolinha, mas chegou a ter vantagem de 2 pontos ali para Gukesh. Muito bem, meus amigos, xadrez de altíssimo nível. A gente segue acompanhando aqui o Mundial e espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!